Efetivamente, vale a pena investir em fundos imobiliários? Quais são as vantagens e desvantagens do segmento de investimentos em fundos imobiliários e por que você deve acreditar naquilo que eu estou falando, tá? Eu trabalho com investimentos desde 2015. Os fundos imobiliários foram, assim, uma das melhores alternativas que eu encontrei dentro do Brasil para gerar renda mensal com investimentos. E não sou apenas eu que invisto em fundos imobiliários, os meus alunos também realizam investimentos em fundos imobiliários e eu tenho cursos e mentorias sobre o mercado, tá? E essa vai ser uma conversa mais informal entre nós dois, onde eu vou explicar para você, literalmente num formato de conversa, né, como funciona o mercado de fundos imobiliários e por que ele vale a pena em alguns pontos, tá? Já em outros pontos e benefícios, ele perde um pouco aí em relação à lucratividade e assim em diante, tá? Então o primeiro ponto é: por que os fundos imobiliários geralmente são mais recomendados do que as ações que pagam dividendos? Sendo que, de fato, as ações que pagam dividendos podem deixar o investidor ou a investidora muito ricos, né? Por quê? Porque você tem uma ação ali que hoje pode estar pagando um dividendo um pouco mais baixo, ela pode duplicar, triplicar de preço aí em 1 a 2 ou 3 anos, né? E você vai receber mais dividendos e pode ganhar dinheiro vendendo as ações. Já com o mercado de fundos imobiliários, você não tem essa alta tão rápida, né? O mercado de fundos imobiliários, por ser um mercado mais sólido e tranquilo, ele não vai apresentar muitas oscilações, porém ele vai ser constante, tá? E por isso que a maioria dos investidores e também educadores financeiros recomendam os fundos imobiliários para iniciantes. Por quê? Porque é o mercado mais tranquilo para você entrar lá, colocar o seu dinheiro e gerar uma renda mensal. Por exemplo, se você hoje entra agora no mercado de fundos imobiliários no dia 7/10 que eu estou gravando esse vídeo aqui, lá no dia 15 desse mês você já receberia os primeiros aluguéis. Leonan, e para entrar nesse mercado? Sinceramente, a barreira de entrada ela é muito baixa, tá? Você com R$10 já consegue comprar um fundo imobiliário, que é o MXRF11, porém o MXRF11 hoje está caro, tá? Ele deveria estar custando algo em torno de R$10,25, R$10,40. Ele está bem esticado no seu preço atual, então eu recomendaria você olhar outro fundo imobiliário. Ele é um bom fundo imobiliário, tá? Porém agora ele está com preço um pouco mais esticado, tá? Mas, para exemplo, ele serve tranquilamente. O MXRF11 custa R$10. Você entra com R$10 e no próximo mês, ou nesse mês mesmo, você já recebe alguns centavos ali de aluguéis mensais, de dividendos. E falando dos dividendos, esse é mais um ponto positivo. A distribuição de lucro dos fundos imobiliários, ela é mensal e não trimestral, semestral ou anual como as ações que pagam dividendos. Então esse é um ponto muito positivo, na minha opinião, em relação aos fundos imobiliários. Por quê? Todos os meses eu tenho dinheiro na minha conta que os meus FIIs pagam, né? Todos os meses meus imóveis, os contratos ali, os FIIs de papel, eles pagam os aluguéis mensais, realizam a distribuição de dividendos e esse dinheiro cai na minha conta, diferente das ações. Agora, existem ações que pagam muito mais do que os fundos imobiliários, porém nós entramos na questão de risco, né? O risco dos fundos imobiliários é muito mais baixo do que o risco das ações, independente do segmento, tá? Em comparação direta com as ações, basicamente, entre aspas, né, qualquer fundo imobiliário, a não ser que seja um fundo imobiliário muito ruim ou com péssimos papéis lá dentro, né, será mais seguro do que as ações, tá? Então qualquer fundo imobiliário geralmente é mais seguro do que investir em ações. Agora, as ações são mais lucrativas, ações que pagam dividendos são mais lucrativas do que os fundos imobiliários. Até porque, como eu sempre falo aqui no canal ou nos meus cursos e tudo mais, risco é igual a lucro, tá? Não existe um mundo onde você consegue ter um lucro muito alto e correr um risco baixo. Se o lucro é alto, o risco é alto. Se o lucro é médio, o risco é médio. Se o lucro é baixo, o risco precisa ser baixo. Tudo bem? Então o mercado de fundos imobiliários é médio para alto risco. Já o mercado de ações é só alto risco, não existe esse médio risco. Agora, em comparação direta, as empresas que distribuem dividendos, né, as ações ali que fazem essa distribuição de proventos, elas são ações de blue chips, geralmente. São empresas maiores, né, que não tem muito para onde crescer. O que se compara bastante com os fundos imobiliários que tem um crescimento mais lento, né? Ele é um progresso ali mais lento, porém ele acontece, ele é constante.
importante, né? Claro, fundos saudáveis com bons papéis, bons imóveis, tá bom? Então você precisa aprender a avaliar o fundo imobiliário. Ah, Leonor, eu não sei avaliar um fundo imobiliário, o que eu faço? Vai na descrição, primeiro link, tem meu curso completo. Lá eu ensino você de A até Z dentro de fundos imobiliários e está baratinho, tá? É um dos cursos mais baratos do mercado, então vale a pena você fazer. E em relação à avaliação mesmo, é muito mais fácil você avaliar um fundo imobiliário do que uma ação. Tá? Por quê? São muito menos múltiplos, né? Você tem muito... É muito mais tranquilo, é muito mais enxuto a avaliação de um fundo imobiliário do que uma ação. Se você acha que as ações são mais fáceis, eu consigo ver uma ação, às vezes um fundo imobiliário eu não vejo os imóveis, ou só tem imóvel em São Paulo e Rio de Janeiro, eu não moro nem em São Paulo nem em Rio de Janeiro, nunca vi os imóveis. Olha só, as ações são mais complexas. Imóveis você tem a manutenção, o aluguel e a distribuição dos imóveis. Eles compram imóveis em vários estados, tá? Então essa é basicamente os 3 pilares aí dos fundos imobiliários, que é escolher bons imóveis, uma boa região, né? Tem um risco regional. Você tem a manutenção desses imóveis, tanto a compra e venda desses imóveis e a gestão do portfólio como um todo, tá? Então não é complexo você avaliar um fundo imobiliário. Você precisa de noção básica de risco regional, entender a composição daquele fundo imobiliário, se ele está saudável ou não, se tem bons contratos e quem é o gestor também que está por trás desse fundo e avaliar os números do mesmo, tá? Se de fato vale a pena você investir nele, é importante você aprender. Já as ações, você tem o lucro passado, o lucro que pode acontecer no futuro, a situação do Brasil, que influencia também os fundos imobiliários, porém, a situação do Brasil, econômica, política, social, ela vai influenciar diretamente as ações, muito forte, inclusive, tem um impacto muito forte nas ações. Já nos fundos imobiliários, tem um impacto um pouco menor, né? Se você for olhar, uma comparação bem boba é você observar o preço dos aluguéis, o preço dos imóveis na sua cidade. Eles não oscilam tanto, eles não caem tanto ou sobem muito rápido. É sempre aquela constante, né? Digamos, o aluguel fica cada vez mais caro, os imóveis ficam cada vez mais caros e assim em diante. Já o mercado tradicional, às vezes ali um arroz, um feijão e tudo mais, eles oscilam bastante de preço. E essa oscilação de preço nos alimentos, nos produtos de consumo, por exemplo, telefone, computador, notebook, eles refletem também lá na bolsa, tá? As oscilações das ações e tudo mais. Então, oscila muito mais o mercado de ação, tem mais risco do que o mercado de fundos imobiliários. Então, na minha opinião, é mais atrativo sim começar com fundos imobiliários e depois migrar para ações que pagam dividendos, tá? Agora, sinceramente para você, olha só, são poucos os mercados que oferecem uma rentabilidade mensal e com o risco controlado para baixo, né? Um risco médio ali para baixo que é controlado. Então, sinceramente, testa. Tá? Não vem aqui, assistir o seu vídeo, vou comprar ali 10 mil reais em um fundo imobiliário, tá errado. Você vai testar com ali 10 reais, 100 reais, que seja 500 reais ali, coloca o dinheiro, vê como é que é, vê como se você aguenta as oscilações mensais, tá? Por quê? Não é igual um CDB, um tesouro direto, que você coloca o dinheiro e tem uma renda ali, nunca vai perder dinheiro, nunca vai cair. Ah, coloquei 1.000 reais, mês que vem tem 1.100 reais. Fundo imobiliário não é assim, tá? Do mesmo modo, você pode colocar 1.000 reais e ter 1.300 reais depois de um mês, você pode colocar os 1.000 reais e cair para 900 reais depois de um mês, tá? Porque é renda variável, não é renda fixa, tá? Lembre-se disso, é um passo a mais. Ah, Leonor, comecei a investir agora. Não compra fundo imobiliário, agora não, espera um pouco, vai para a renda fixa, começa a acumular patrimônio, cria sua reserva e depois migra para os fundos imobiliários. Não seja bobo, tá? O mercado de investimentos precisa que você tenha consciência de cada um dos seus atos, dos seus passos ali dentro daquele mercado. E recomendamos sim os fundos imobiliários para investidores que estão começando na renda variável antes das ações, porque é um mercado muito mais tranquilo, com menos oscilações e com menos dor de cabeça. Em suma, a não ser que você escolha um fundo imobiliário ruim só porque a YouTuber X recomendou. Você precisa aprender a avaliar o fundo imobiliário, o segmento em si e aí sim realizar uma aquisição, tá? E falando sobre carteira, antes de encerrar esse vídeo, essa conversa aqui, a carteira ideal assim é ter 15 até 20 no máximo fundos imobiliários, porque na minha opinião fica muito complexo você que tiver lá 30, 40 fundos imobiliários de avaliar esses fundos, né? Imagina, a cada 6 meses pegar 40 fundos imobiliários diferentes e avaliar cada um deles ali meia hora, 40 minutos, vai ser terrível para você. Então reduz um pouco o número de fundos, porém não tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, tenha pelo menos aí entre 13 a 15 no mínimo, tá? De FIIs na sua carteira, claro que uma carteira mais composta, uma carteira de 3, 4, 5 mil reais em diante,
tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei. Se inscreva nesse canal, comente aqui sua opinião se você gostaria de conteúdos mais assim, né, informais, uma conversa mais direta. Não teve roteiro, tá? Não estou olhando roteiro nenhum aqui. Foi uma conversa direta com você. Espero ter esclarecido aí alguns pontos sobre o mercado de fundos imobiliários. Meu curso está na descrição, meu Instagram também está aqui abaixo. Segue lá que vale super a pena e é isso. Eu aguardo você no próximo vídeo, a próxima aula. Um grande abraço, bons lucros para você e até mais.